Bom, pessoal, boa noite. Sou Fábio de Lima. Sou formado em Recursos Humanos, MBA em Gestão de Pessoas, atuando no mercado de trabalho no mundo corporativo há mais de 20 anos, como líder, como gestor, formando pessoas, desenvolvendo pessoas, fazendo elas crescerem profissionalmente, né? Quem nunca, né? Quem nunca teve um gestor, um chefe, um líder, né? Que traumatizou o nosso dia a dia, que dificultou o nosso trabalho, aquele líder tendencioso, né? Aquele líder tendencioso, aquele que persegue, aquele que por algum motivo, por motivo pessoal, não gosta de um liderado, não gosta de alguém da sua equipe e acaba perseguindo este profissional, né? É muito comum hoje em dia a gente ver no mercado pessoas que saem, pedem as contas, muitos buscam empreender ou vão buscar, né, outra oportunidade de trabalho em outra empresa porque conhece o seu potencial. Quando este profissional entende e conhece o seu potencial, ele sai e vai buscar uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Mas é muito comum, na maioria das vezes, esse profissional ficar traumatizado e ficar desacreditado do seu próprio potencial, da sua própria capacidade, do seu próprio trabalho. Exatamente, aquele narcisista, tendencioso, isso é péssimo. Então, nosso ideal aqui é justamente capacitar novos líderes e mostrar para o mercado de trabalho, né, que pessoas com este comportamento, infelizmente, não está sendo mais aceitável no mercado de trabalho. Nós estamos passando por um boom, né? Por um boom no mundo corporativo, no que tange, principalmente pós-pandemia. É necessário que o gestor, que o líder, né, o líder transformador, tenha muita inteligência emocional. Não tem como desvincular uma boa liderança da inteligência emocional, porque um bom líder, ele tem diversos atributos e o principal deles é a inteligência emocional, né? Ele tem que ter inteligência emocional para lidar com as pessoas, né? Então, eu passei por grandes empresas, por grandes organizações, né? Ao qual eu fui líder, eu tive a oportunidade de ser líder, né? Participei das operações Volkswagen e Chevrolet aqui no Brasil, com implantação, né? Eu fui convidado pelo meu ex-gestor da Volkswagen a trabalhar na Chevrolet, na implantação da central de relacionamento da Chevrolet, justamente porque o nosso maior problema era o turnover por conta de uma má gestão, de um mau líder, né? Um líder ruim, não capacitado. E é disso que nós vamos falar aqui hoje, trazer um pouquinho das minhas experiências para vocês, né? E para que a gente consiga mudar esse cenário e entender que esse liderado que saiu por um líder que não foi capacitado, que não pôde desenvolvê-lo, ele não é frustrado, né? Ele não é um incapaz, ele tem muita capacidade, só está no local errado, porque é muito importante a gente entender qual é o nosso papel quanto profissional, quanto liderado, né? E é importante que o líder identifique isso em cada liderado seu e na sua equipe, no seu departamento, né? Qual a capacidade e competência de cada liderado para colocar desenvolver cada um de forma individual, de acordo com as suas habilidades. Porque não é um livro de receita, não é receita de bolo. Eu não posso chegar e impor simplesmente uma forma de trabalhar e trabalhar da mesma forma com todos, né? Então, assim, vocês já tiveram líderes tendenciosos, narcisistas, que não ajudaram a desenvolver vocês e que fizeram vocês duvidarem da capacidade, da competência de vocês? Já tiveram isso? Eu já, né? Eu já. E no passado, no começo da minha carreira, né, quanto líder, eu cheguei a desacreditar do meu potencial. Cheguei a desacreditar. Então, eu busquei conhecimento, busquei aprender, né? Sempre fui muito curioso, muito proativo quando eu era um liderado, né? Para que eu pudesse sair daquele cenário, né? Daquele cenário ruim. Então, gente,
esse é o caminho, vocês entenderem, se conhecer, né? Se conhecer e saber da competência de vocês. Mas também não é possível, né, gente, buscar um crescimento sem ação. Porque assim, capacidade, conhecimento sem ação se torna em vão. Tem muita gente que estuda, mas não vai atrás, não busca novas oportunidades, não tem um bom networking. Então tem que trabalhar diversas coisas, né, diversos atributos e competências no nosso dia a dia para que a gente possa nos desenvolver quanto liderado, quanto líder. É um papel do líder direcionar o liderado. Do líder direcionar o liderado, mas é importante que aquele liderado tenha um interesse, queira ser ajudado, queira crescer e faça a sua parte com relação a tudo isso, né? Então, é muito importante isso. E assim, liderar, gente, é tocar com o coração. É tocar com o coração para mover resultados. Isso é liderar, né? Um líder não é um chefe. Um chefe é aquela figura, né, que está lá, tem um cargo, tem um alto salário, que simplesmente as pessoas fazem tudo por eles, né? Eles mal delegam, as pessoas fazem, os liderados fazem, os subordinados, né, a equipe faz e ele leva todo o mérito, todo o crédito, toda a fama. Isso não é ser um líder, isso não é ser um gestor, porque um líder, ele faz parte de uma equipe. Ele faz parte de uma equipe, mas ele está junto com a equipe, à frente da equipe, direcionando a equipe. Ele é a bandeira que está na frente do pelotão para acompanhar, para direcionar os seus liderados, né? Eu trabalhei numa empresa multinacional por 5 anos, onde eu saí recentemente, né? Eu trabalhei para a Meta, né? Para a Meta, Facebook, Instagram. E foi uma lição muito grande para mim, né? Foi uma lição muito grande para mim porque eu entrei numa célula de sales, né, de vendas, e eu nunca tinha vendido nada, nunca fui muito bom em vendas. E eu descobri ali que eu tenho essa habilidade e comecei a desenvolver ainda mais essa habilidade de gerir uma equipe de vendas, né? Foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Saí porque infelizmente a Meta ela extinguiu os programas, né, dentro da organização, então não foi possível realocação. Mas lá eu aprendi muito quanto líder, e acima de mim eu tinha um líder também, né? Eu tinha 2 líderes acima de mim eu aprendi cada vez mais como ser um bom líder. Com outro líder eu aprendi como não ser. Né, como não ser e como não tratar a equipe. Então, assim, aquela história do passado, isso já caiu por terra. Aquela história do passado, quando o gestor fala, olha, quando a empresa fala, deixe o seu problema do lado de fora da porta da empresa, gente, isso é impossível. Nós somos seres humanos, dotados de capacidades e de sentimentos. Nós somos razão e emoção. Né? Por mais inteligência emocional que nós tenhamos, que nós devemos desenvolver no nosso dia a dia, eu não posso pedir para os meus liderados deixarem os problemas pessoais deles lá fora. Com uma conversa, com entendimento, eu consegui mudar, melhorar diversas vidas dentro da minha equipe. Por quê? Entendendo qual é a dificuldade daquele gestor, qual a dificuldade daquele liderado, para entender como que eu, quanto gestor, quanto empresa, podia auxiliar ele para que ele desenvolvesse. Porque assim, gente, é nítido, é notório que o turnover, que é a rotatividade de funcionários dentro de uma empresa, dentro de um departamento, gera muito custo para a empresa. A empresa não gosta disso. A alta gestão, a cúpula, né, a diretoria e a presidência, não sabem, na verdade, de muito que acontece lá embaixo, né, na base, no operacional. E quando nós temos gestores tendenciosos que não desenvolvem nossa equipe, todo mundo sai perdendo, porque é top-down, né? Porque eu vou ter uma rotatividade muito grande de colaboradores, consequentemente eu vou ter custos com contratação e treinamento, e isso eu vou gerar mais
mais custo para a empresa, mais custo para a empresa. Ou seja, o lucro né, dos acionistas vão se perdendo numa coisa que é nítido, né? Que é nítido que é o quê? Uma má gestão de pessoas, um mau clima, um clima ruim, um clima organizacional. É um tema que nós vamos entrar também dentro de tudo isso mais adiante, tá? É o clima organizacional, né? Que é de extrema importância e é um papel do líder desenvolver isso, tá bom? Falando de liderança inspiradora, o que é essa liderança inspiradora que eu tanto prego, que eu tanto falo? Né? Essa liderança inspiradora é quando eu motivo a minha equipe, por exemplo. Ou seja, eu não posso cobrar a assiduidade do meu liderado se eu chego atrasado, se eu, quanto líder, chego atrasado. Eu não posso cobrar da minha equipe o que eu não faço, o que eu não dou subsídios para eles desenvolverem, o que eu não preparo. Né? Eu, quanto líder, tenho que desenvolver. Eu só posso cobrar algo da minha equipe a partir do momento que eu, quanto líder, desenvolvo esse colaborador. Né? Então, da seguinte forma, eu sempre consegui, nas equipes a qual eu acionei, né, o qual eu assumi, sempre tive muito problema de gestão de pessoas no que tange absenteísmo, assiduidade e o turnover, né? Que é o quê? Faltas, atrasos, por quê? Por desmotivação. E da onde vinha essa desmotivação? Dos líderes, por parte dos líderes desses colaboradores, né? Eu já cheguei a assumir na Ticket Serviços uma equipe com 14% de absenteísmo, onde a meta da organização era 4%. Eu tinha 14% de absenteísmo, de faltas, atrasos, né, de atestados. E trabalhei com essa mesma equipe sem aplicar medida disciplinar, porque medida disciplinar não doutrina colaborador, tá? Sem aplicar medida disciplinar, sem mandar ninguém embora, com a mesma equipe. No mês seguinte eu entreguei 3,65 de absenteísmo com a mesma equipe. Como eu consegui esse milagre? Não. Primeiro ponto, eu fui conhecer a minha equipe. Eu, quanto líder, eu preciso conhecer a minha equipe. Eu não tenho como trabalhar com pessoas ao qual eu não conheça, porque tem que existir uma relação humana, uma conexão, né? O liderado, ele tem que confiar no seu líder para que ele possa desenvolver um bom trabalho. O liderado é papel do líder, por exemplo, direcionar e explicar todos os ônus e bônus de uma empreitada, de um projeto, né? O porquê que ele tem que fazer daquela forma e orientar a fazer daquela forma. Porque não é simplesmente vá e faça. O delegar é um papel do líder, porque o líder não pode ser centralizador, pegar tudo para ele para resolver, para levar todo o mérito junto. Não. O mérito do líder é pela equipe. O resultado, se mensura o resultado do líder pelo resultado da sua equipe. O líder por si não tem resultado. O resultado é o que ele faz, é o quão ele impacta a equipe dele. Né? Então, nessa situação, por exemplo, que de um mês para o outro, em 30 dias, eu consegui diluir o absenteísmo com a mesma equipe de 14% para 3,65%, ou seja, eu fiquei dentro da meta, fui premiado, obviamente, pelos meus gestores, pela empresa, mas como eu fiz isso? O primeiro passo é conhecer a minha equipe. Eu fiz um fórum, um focus individual com cada um. Então eu fui conhecer as dores daquela equipe. Eu fui conhecer as dores de cada indivíduo daquela equipe. O porquê que ele estava desmotivado. O que eu podia fazer para desenvolver aquele cara, aquele colaborador. Então, gente, isso é de extrema importância, que nós conheçamos a equipe a qual nós vamos trabalhar, né? De extrema importância. Nisso, eu fui conhecer individualmente aquela equipe, entender as dores deles, pessoais lá fora, porque eu não tenho como deixar para minha equipe, para os meus liderados, falar para eles deixar os problemas dele fora da empresa, porque eles são seres humanos. É uma pessoa só com diversas capacidades e habilidades,
tá? E um momento ruim não faz dele um mau profissional, profissional ruim. Normalmente ele só não está num bom dia por algum problema pessoal ou financeiro, enfim, né? Então, é papel do líder identificar isso para que possa mover esta equipe, tá? Por quê? Eu, quanto gestor, quanto líder, eu sempre bati meta. Sempre bati as metas. Mas como que eu bati as metas? Eu ganhava confiança da minha equipe. As minhas equipes, elas eram cientes, elas tinham conhecimento do que eles tinham que fazer e por que eles tinham que fazer. Ou seja, cada pessoa da minha equipe se tornava dono daquele negócio, porque eu explicava e ele entendia, ou seja, fazia sentido na cabeça dele, de cada liderado meu, por que ele tinha que realizar daquela forma, né? E nisso, desenvolver uma sagacidade em cada liderado, a fim de ele se tornar dono daquele negócio e conseguir desenvolver o trabalho dele com mais ênfase, fazendo sentido para ele. Aquela história de vestir a camisa. Se faz sentido para ele, ele vai vestir a camisa e vai realizar o melhor que ele pode. Porque é o ganha-pão dele. Sempre deixei muito claro. Não é que eu seja bonzinho, quanto gestor, quanto líder. O líder não tem que ser bonzinho. O líder tem que ser realista. O líder tem que ser realista. Olha, a nossa realidade é essa, assim, assim, assado. Nós temos meta X, Y, Z para bater. Nós temos que bater essas metas, caso contrário, nós seremos onerados e de alguma forma. A empresa pagará uma multa, alguma coisa nesse sentido. E qual é o valor da multa? Então, nossa equipe tem que ter essa ciência do qual os ônus e os bônus daquele negócio. Porque a estratégia do negócio tem que ser clara. Eu, quanto gestor, o verdadeiro gestor, líder, ele não tem como esconder da equipe e querer resultado omitindo as coisas. Ele é realista e verdadeiro com a equipe. Então, olha, nós temos tal projeto, nós temos que entregar tal projeto. Direcionar qual o caminho. Ouvir a equipe também. Por quê? Já aconteceu, por exemplo, de eu assumir uma equipe a qual eu estava conhecendo aquele negócio agora. Aquele projeto eu estava conhecendo agora, aquele produto em específico. Mas eu já tinha uma equipe lá que já trabalhava com aquilo, que conhecia mais assiduamente daquele projeto, daquele negócio, daquele produto. Então o primeiro passo é eu conhecer, eu entender, ouvi-los quanto equipe, quanto profissional. E aí eu vou absorver, analisar números, analisar relatórios, resultados e traçar estratégias para delegar para a equipe. A equipe ela tem que caminhar sozinha, sob nossa supervisão, mas a equipe ela tem que aprender a caminhar sozinha, porque se eu centralizo tudo em mim, enquanto líder, se o líder centraliza tudo nele, ele não forma líderes, ele forma subordinados. E não é esse o papel do líder. O líder ele não está preocupado se ele vai ter concorrência ou não, porque um bom líder sabe do seu valor. Isso é um líder transformador. Quando ele faz, por exemplo, conhece sua capacidade e forma líderes tão bons quanto ele. É papel do líder identificar qual a competência de cada pessoa do seu time para desenvolver melhor aquele projeto. É colocar cada macaco no seu galho, sabe? Tá fazendo sentido para vocês? Colocar cada macaco no seu galho. Se eu tenho pessoas que têm determinada capacidade, eu vou colocar ele para realizar daquela forma. Vou sempre direcionar para que ele aprenda novas habilidades. Mas eu preciso desenvolver aquela habilidade que ele já tem e aproveitar num projeto aquela habilidade que aquele liderado já tem. Né? Então, gente, essa liderança inspiradora que tanto eu falo é o poder da influência, por exemplo. Se eu sou um bom líder, eu vou formar ótimos líderes. O Jefferson está perguntando aqui, como fazer uma equipe de regime misto funcionar? Pau que bate em Chico, bate em Francisco, é uma realidade. Mas eu não posso ter uma única métrica para todo mundo da equipe. Por quê? São pessoas individuais,
Por isso é importante eu conhecer cada membro da minha equipe. Eu vou saber da habilidade, competência e das limitações de cada um da minha equipe. Visto isso, eu vou direcionar cada membro da minha equipe de acordo com o que ele faça melhor. E se eu tenho uma pessoa, que eu identifico uma pessoa na minha equipe, que eu não consiga, que não consigo desenvolver ele, esse colaborador não quer ser ajudado, a gente treina, a gente desenvolve, a gente faz ali uma meta smart, a gente faz todo um feedback, todo um acompanhamento com esse cara, e ele não se desenvolve, a gente tem que entender por que ele não está desenvolvendo. Se de repente é a comunicação do líder que está falhando, ou se de repente é falta de interesse daquele cara, daquele colaborador. Identificando que é a comunicação do líder que não está sendo clara, ele tem que buscar novas formas de desenvolver aquele rapaz, aquela pessoa. Mas identificando que é má vontade daquele colaborador, nós não podemos gastar vela com defunto ruim. Então a gente trabalha com quem quer trabalhar. Quem não quer trabalhar, aí sim é passível de seguir as métricas da empresa com relação àquela pessoa. Se é uma escala pedagógica, né? Se é um desligamento. É sabido que hoje em dia muitas das empresas elas optam por seguir uma escala pedagógica para galgar uma justa causa. Né? Eu trabalhei em diversas empresas assim. Né? Mas é importante que a gente desenvolva e que a gente conheça a nossa equipe. É importante que a gente conheça cada membro da nossa equipe, suas habilidades, capacidades, competências, e também que a gente identifique quais são as suas limitações, para que a gente possa trabalhar cada pessoa de um jeito. Não tem como trabalhar como equipe de pessoas. Por isso eu falo, é o desenvolvimento humano, desenvolvimento capital intelectual. Né? Eu não tenho como trabalhar da mesma forma com todos da equipe. Eu tenho uma forma de trabalhar, isso vai impactar 60%, 70% da equipe, legal, mas eu tenho 30% da equipe que eu tenho que desenvolver uma outra métrica, uma outra forma de trabalhar com aquela equipe, uma outra comunicação de trabalhar. Porque tem pessoas na equipe que a gente vai identificar que a gente precisa ser mais ríspido, mais direcionado. Tem pessoas que são mais carentes, que a gente precisa dar aquele tapinha nas costas, conversar, entender e falar, faça. Tem pessoas que são inseguras, elas precisam ser direcionadas, tá? E elas são inseguras, então elas não confiam na sua habilidade, na sua competência, que você já identificou quanto líder que ele tem. Então você já identificou que uma pessoa da sua equipe ou alguns membros da sua equipe tem uma capacidade que ela não está conseguindo desenvolver, é seu papel fazer esse coach desenvolver. Esse é o papel do líder, o papel do coach. O Matheus está falando aqui, ó. E uma gestora que passa a mão nas faltas de uma funcionária. Então, é o gestor tendencioso. É o gestor tendencioso. Já passei por isso, Matheus. É o gestor tendencioso, ou seja, por algum motivo de interesse pessoal, individual, ele age dessa forma. Hoje as empresas, elas têm um canal, elas têm um RH, elas têm um canal de denúncias, de ouvidoria, tá? E essas ouvidorias, elas funcionam. Existe departamentos de compliance dentro das empresas que vão analisar tudo isso. E aí sim, é passível de justa causa nesses sentidos. Quando é identificado pela alta gestão que existe um gestor tendencioso, é correto. A gente sabe que na maioria das vezes isso não acontece, mas o correto esse é o canal, esse é o caminho para que ele busque, isso vai ficar escancarado, né? E a alta gestão, juntamente com o RH, vai trabalhar, né? E o jurídico dessa empresa vai trabalhar para que essa pessoa seja sancionada ou seja retirada do local. Né? Aquela situação de que uma laranja podre estraga um cesto é a pura realidade. Mas, pessoal, eu posso falar por conhecimento de causa. Um gestor, é muito mais difícil o gestor derrubar um liderado do que os liderados derrubarem um gestor. Se é um gestor ruim, tendencioso, existe nas organizações hoje pesquisa de clima.
As empresas sérias, elas atuam com essa métrica. Existe pesquisa de clima. Existe avaliação do seu líder. E aí você tem que ser realista, com coerência, com inteligência emocional, para fazer essa denúncia de forma correta e não ser tendencioso. Porque se nós não queremos um gestor tendencioso, nós também não podemos ser tendencioso com o nosso gestor. Nós temos que ter maturidade profissional, responsabilidade profissional. Nós sabemos que nós temos um contrato de trabalho. Isso quanto líder, quanto líderes, quanto liderados, nós sabemos que nós temos um contrato de trabalho que nós assinamos e aceitamos que nós temos que realizar. Tá? Isso é fato. É fato. Mas, infelizmente, hoje em dia tá esse boom, né, de gestores ruins. Sempre teve. Sempre teve. Mas hoje a lei ela garante a nosso favor. A CLT, o sindicato, eles garantem a nosso favor para que nós possamos realizar um bom trabalho. Por quê? Nós vamos entrar mais para frente na questão de gestão de clima, que é de extrema importância para cada um. Mas o líder ele tem que realizar o seu papel e ele não vai agradar a todos. E não é papel do líder agradar a todos, porque o líder que quer agradar a todos, ele não é líder. Ele é capacho da sua equipe. Porque um líder, ele não pode ser tendencioso a ponto de, olha, eu gosto do seu trabalho, gosto de você, mas não estou gostando do seu comportamento. Então tem que ter esse feeling, o líder tem que ter esse feeling de entender e filtrar isso, né? É papel do líder, isso é gestão de conflitos. É papel do líder fazer gestão de conflitos. Então, quando o líder é um líder de verdade, ele faz uma boa gestão de conflitos, ele consegue dissipar conflitos e fofocas. Aquela famosa rádio peão, né? O líder não pode participar da rádio peão, muito pelo contrário, ele tem que mitigar a rádio peão. Olá, Rose, obrigado. A rádio peão não pode acontecer. E é papel do líder mitigar toda e qualquer rádio peão, tá bom? E assim, gente, existe uma diferença muito grande de liderar e mandar. Né? Liderar e mandar são coisas totalmente distintas. São totalmente distintas. Né? Na questão do âmbito de gestão de pessoas, desenvolvimento do capital intelectual humano, liderar é uma coisa, mandar é outra. Mandar quem manda é chefe. Mandar todo mundo manda. Né? Quero ver fazer a liderança, o desenvolvimento. É onde o profissional se destaca quando ele faz o desenvolvimento de pessoas e da sua equipe. Porque assim, hoje em dia as empresas são muito focadas, e tá certo, né? As empresas é business, é negócios, né? É dinheiro. Então as empresas estão focadas muito em resultados. Mas tem aí já a NR1, aliás, sempre teve, né? Sempre teve a NR1, né? De algumas décadas, que nos garante isso. E hoje está esse boom da NR1 também, que se teve esse boom é porque se faz necessário, né? Não se vai implantar algo que não tem necessidade. Então, a saúde, né, de qualidade de vida, o colaborador tem que ter qualidade de vida. Eu sou super apoio, né, o fim da escala 6x1. Eu acho totalmente desumano. Já trabalhei muito 6x1. Eu acho totalmente desumano. Tá? Mas voltando ao papel do líder, o líder é aquele cara que faz a gestão, por exemplo. Ele delega, ele direciona, ele acompanha, ele aplica feedback, tá? Lembrando que feedback, pessoal, não é plano de ação para resolver problema. Feedback faz parte do escopo do colaborador, faz parte do escopo do líder. Então, o líder ele tem que acompanhar a sua equipe, acompanhar a agenda da sua equipe, acompanhar o trabalho da sua equipe, mas dar vazão para que ele possa trabalhar, né? Trabalhar, seguir as normas lícitas da empresa, do negócio, mas é o papel do líder deixar trabalhar, tá? Mas ele tem que acompanhar, delegar, não delargar. Ele tem que delegar e acompanhar, aplicar feedback, direcionar cada colaborador e aí de forma individual novamente.
de forma individual. Se eu tiver que chamar a atenção da equipe, eu vou fazer uma reunião geral para falar da equipe sem fazer exposição de pessoa alguma. Isso eu vou chamar a pessoa no individual, no cantinho, no salinha de feedback, num outro momento, para conversar e direcionar. E o feedback, gente, ele tem que ser estruturado. O feedback tem que fazer sentido. A pessoa tem que entender onde que ela falhou. Qual a oportunidade de melhoria dela. Porque se o líder não conseguir clarificar para o colaborador qual é a oportunidade de melhoria dele, ele não vai mudar, não vai fazer sentido para ele. Ele vai achar que ele não está errando. Né? Então é papel do líder fazer isso. E não é não simplesmente mandar. Vai, faça, vai, faça, vai, faça. Porque quando o líder tem um papel de liderança, né? E ele faz uma liderança transformadora, ele acompanha, ele desenvolve, delega, ele planeja, estrutura, ele delega a equipe, ele acompanha, aplica os feedbacks necessários, tá? E corrige o que for necessário junto com aquele liderado. Aqui o Jefferson falou assim, colegas liderados que dão carteira, dão carteirada informando que são os próximos da gestão geral. Isso novamente a gente entra naquele papel da liderança tendenciosa, Jefferson. E aí justamente contra isso que nós estamos lutando, né? Contra isso que nós estamos lutando. Inclusive, nós temos um projeto ao qual nós palestramos nas empresas para líderes, né? E um outro projeto para futuros líderes. Mas nosso papel é desenvolver, a líder entender que hoje, e clarificar para ele que hoje ele não pode mais ser chefe. Ele tem que ser líder, ele tem que desenvolver. Ele tem que conhecer a sua equipe, tá? Como eu estava falando anteriormente, hoje as empresas estão focadas no quê? No business, no negócio, no dinheiro. Tá correto. Ninguém abre uma empresa se não for para ganhar dinheiro. Não sejamos hipócritas, né? As grandes organizações das empresas, a gente trabalha para ganhar dinheiro, né? Então, o foco é no resultado, sempre. Sempre o foco vai ser no resultado. O foco de qualquer líder, de qualquer empresa, são os resultados. Mas como eu vou conseguir esses resultados? Por meio de pessoas. Então, se eu tenho resultados para entregar, e eu tenho pessoas que vão me entregar o resultado, eu tenho que conhecer a minha equipe. Eu tenho que trazer a minha equipe para próximo de mim, próximo do projeto. Tem que fazer sentido para ele. A minha equipe tem que confiar em mim, ou seja, a equipe tem que confiar no líder. Se a equipe não confia no líder, não tem trabalho. Não flui. Não flui. A equipe tem que confiar no seu líder. E o líder tem que inspirar confiança nos seus liderados. E aí a gente já entra num âmbito que é muito complexo, que é de caráter, né? O caráter da pessoa. Então, um bom líder, ele tem caráter. Um caráter positivo, um caráter correto, retilíneo. Porque quando a gente tem um líder tendencioso, a gente não está falando só de uma má gestão, a gente está falando de uma falta de caráter ou de um caráter duvidoso. Isso é fato. Isso é fato. De pessoas que não têm inteligência emocional. De pessoas que não sabem lidar com pessoas que estão ali num cargo porque foi ganhado, porque foi indicado, porque está lá ganhando salário, um cargo comissionado. Isso não pode acontecer. E pasmem, isso não acontece só no mundo corporativo, não. Só empresa privada, não. E isso acontece em empresa do setor público. Isso acontece em empresa do setor público também. O mau líder, né? O líder tendencioso, ele gera ali indício de assédio moral, de assédio profissional, né? E isso aqui não pode acontecer, tá bom? Isso aqui não pode acontecer. Então, o que é essa liderança inspiradora? É quando eu inspiro, consigo influenciar pessoas. Manipulação. Por mais que possa parecer uma palavra negativa, a palavra manipulação ela é totalmente coesa. Por quê? O que é a manipulação? É quando eu faço com que os meus liderados façam o que eu preciso para aquele projeto, como se eu estivesse fazendo.
Então, se eu consigo ganhar a confiança da minha equipe e a equipe entende aquilo e faz sentido para aquela equipe e ela veste a camisa daquele projeto, ele vai conseguir realizar um bom trabalho. E só conseguimos os resultados, as métricas, os KPIs para entregar. A gente só consegue bater as metas e metas dos KPIs por meio de pessoas. Então nós precisamos obrigatoriamente conhecer os nossos liderados, conhecer a nossa equipe. E temos que defender a nossa equipe. Porque um líder, ele também é um pai daquela equipe. Eu tenho liderados que me chamam até hoje de pai. Né? Então, o liderado se torna filho daquele líder no sentido de que, não no sentido afetivo, no sentido emocional, mas no sentido de que é o nosso pai que nos direciona. Né? Então, é o líder que direciona aquele colaborador. E isso, gente, não só diante de projeto, tá? Não diante de projeto. Eu já recusei em processos seletivos pessoas que eram muito além daquele meu projeto que eu tinha naquele momento. A pessoa precisava trabalhar, mas eu recusei aquela pessoa porque eu não poderia aprender tanta capacidade, né, que não era condizente, não tinha uma congruência com aquele meu projeto. Então eu dei oportunidade para que ela seguisse e orientei ela, direcionei ela para outras oportunidades, tá? Para que ela conseguisse realizar um bom trabalho, ou seja, colocando a pessoa certa no local certo. Porque se eu aprovasse aquela pessoa, porque ela tinha um ótimo currículo, um ótimo know-how, um ótimo conhecimento, que não era pertinente àquele projeto, em questão de tempos, de semanas, ela iria desmotivar. Então, perderia uma profissional e correria o risco de perder um projeto. Mas é papel do líder conhecer afinco a sua equipe, cada pessoa da sua equipe, a ponto de saber o problema daquela pessoa. Eu, quanto líder, quando a alta gerência perguntava assim, Fábio, o que está acontecendo com fulano? Fulano? Olha, fulano está passando por uma situação assim, assim, assado. Conversei com fulano, apliquei feedback, estou trabalhando com a pessoa assim, 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 assado. Nós temos um prazo ali para começar a evolução de tantos dias, de tanto tempo, e nós vamos conseguir a evolução dessa pessoa. Mas isso só foi possível porque eu conhecia cada colaborador meu. Os bons e os ruins. Porque numa equipe, infelizmente, a gente não tem só pessoas boas, profissionais habilidosos, capacitados. Nós temos pessoas também que não querem saber de nada. E aí, com essas pessoas que não querem saber de nada, a gente não gasta energia, tá? A gente tentou desenvolver, para não ser tendencioso, tentamos desenvolver, conversamos, aplicamos, trabalhamos com essa pessoa. E ela não quer trabalhar. O líder identifica que o líder tem feeling. E tem que ter esse feeling. Identifica que aquela pessoa não quer trabalhar. O líder não pode gastar energia com aquela pessoa. Ele tem que canalizar a sua energia. Tem que canalizar a sua energia para fluir. Pro restante da equipe que quer trabalhar. Tá? O restante da equipe que quer trabalhar. Então, é de extrema importância isso. Tá? De extrema importância isso. Mas nós temos, quanto líderes, que formar homens e mulheres profissionais. Nós temos que ajudar na maturação. Como a Thaís falou, nós temos que ajudar na maturação de cada um da nossa equipe. Eu tive uma colaboradora... Oi, Ale. Eu tive uma colaboradora em um dos projetos que ela queria muito se tornar líder. Eu falei, olha, você quer se tornar líder, você tem total capacidade para isso. Mas, primeiro, nós temos que trabalhar tais habilidades e competências em você para que você possa se tornar líder. E assim, pela minha experiência, pela minha visão, pelo seu trabalho, o melhor caminho para você é esse. Né? Então, eu consegui, em todas as minhas equipes que eu trabalhei, em todos os projetos, ao longo de mais de 2 décadas de trabalho,
no mundo corporativo, eu consegui promover diversas pessoas, identificando qual a habilidade e competência de cada um. E esse é o papel do líder. Esse é o papel do líder, né? E aí o alto impacto na prática, né? O que é esse alto impacto na prática que tanto a gente ouve falar no mundo corporativo, né? Esse alto impacto são o quê? Resultados sustentáveis. Esses resultados sustentáveis a gente também está falando de saúde mental, a gente está falando de qualidade de vida do colaborador. Recentemente eu fui convidado para uma entrevista. Falei, deixa eu ver como tá, né? O mercado de trabalho. E aí falaram, olha, eu preciso de você. Gostei do seu currículo, gostei das suas experiências, eu preciso de você, mas eu preciso de você em tempo integral, eu preciso de você com disponibilidade total para nós. Falei, não. Você precisa de mim aí, você precisa das minhas habilidades, da minha competência. Mas o meu tempo é das 7 às 5, das 7 às 4. Ah, não, a gente precisa de você mais tempo que isso. Falei, olha, das 7 às 4, em dados momentos, dados dias, a gente pode ver a questão de banco de horas, mais 2 horas de banco, né, para solucionar algum problema em específico, algum trabalho, algum projeto. Não, a gente precisa de disponibilidade total. Eu não tenho essa disponibilidade total. Por quê? Não porque eu me faço arrogante ou porque não precisasse trabalhar, mas pela minha qualidade de vida, pela minha saúde mental. Então, o líder tem que entender isso e o profissional, hoje no mundo corporativo, tem que entender isso. Né? Tem que entender isso. Que é necessário ter uma qualidade de vida. Então, o horário de trabalho de tal horas, são 8 horas trabalhadas de segunda a sexta, são 8 horas trabalhadas ali de segunda a sábado, por escala, é 12 por 36, enfim, tem que realizar aquele trabalho, mas tem que ter uma qualidade de vida. Gente, existem estudos que mostram que hoje o CLT, né, as pessoas de base da sociedade trabalham 7 meses do ano para pagar impostos. Sobra 5 anos para a pessoa tentar sobreviver. Se a pessoa não pensar em si, na sua qualidade de vida, e o gestor proporcionar isso, as empresas começarem a proporcionar isso, nós não teremos profissionais capacitados, nós teremos pessoas doentes. Doentes emocionalmente, mentalmente, pessoas desgastadas. Então nós temos que trabalhar com pessoas que estejam felizes, com pessoas que estejam contentes com o seu trabalho, realizando o seu trabalho dentro daquele período e que depois tenham uma boa qualidade de vida. Então sou super a favor do home office. Existem muitas profissões hoje em dia que é possível trabalhar home office, por exemplo. A qualidade de vida é muito maior. Isso é fato. Porque ninguém consegue chegar satisfeito e feliz para trabalhar na empresa depois de enfrentar 3 horas de transporte caótico. Ninguém consegue ser feliz dessa forma, gente. Então, a gente precisa ter tempo de trabalho e a gente precisa ter tempo de qualidade de vida, tá? E isso é papel do líder também, direcionar a sua equipe. Eu faço isso com os meus liderados, né? Eu falo isso em minhas palestras, né? Eu falo isso nas imersões, né? Que é necessário, né? O dia tem 24 horas, então pelo menos 8, 8, 8. 8 horas trabalhando, 8 horas de descanso e 8 horas de cultura e lazer. Tá? Este é o caminho para um bom profissional e para um bom líder, para um bom liderado, tá bom? Hoje, quais são os maiores sabotadores? A gente falou de tudo isso, né? Quais são os maiores sabotadores hoje da liderança transformadora? É justamente isso que nós falamos, que muitos de vocês falaram aí também, que é a questão do ego, da vaidade, daquele gestor tendencioso, né? Daquele gestor incapacitado, que não busca uma capacidade, que não tem habilidades com o trato humano.
que não tem habilidade com trato humano, não sabe lidar com pessoas. Então, um gestor que não tem habilidade, que não desenvolve a capacidade de trabalhar com pessoas, ele não é um líder, não é um gestor, não tem que trabalhar com pessoas. Não tem que trabalhar com pessoas. Tá? Então, esse ego, esse autoritarismo não faz parte de um bom líder. Não faz parte do bom líder. A gente não pode trabalhar com esse ego, com esse autoritarismo, né? Faça porque eu estou mandando, né? Eu já fui liderado, me tornei líder, né? Fui liderado no passado bem distante, a qual sempre fui muito categórico. Eu sabia do meu valor, sempre soube do meu valor, do que eu me preparei para trabalhar, a ponto de poder falar para os meus gestores: estou fazendo porque você está mandando, eu não concordo porque o resultado disso vai ser isso, isso e isso. Aguarde. E acontecer. Porque a gente tem feeling. Quando a gente começa a lidar muito com isso, a gente tem feeling. A minha carreira era pautada no call center, no relacionamento com o cliente. Então são mais de 20 anos aí trabalhando em call center, em contact center. Então é uma vasta bagagem para poder falar de tudo isso, dessas experiências, tá? E aí a gente entra naquele âmbito do o poder da inteligência emocional na liderança. O líder, como eu falei lá atrás, o líder tem que ter uma inteligência emocional para lidar com pessoas, para saber gerir conflitos, para saber lidar com os conflitos ali, com as adversidades do dia a dia que acontecem, né? E conseguir conduzir da melhor forma a sua equipe. Porque o bom líder, ele respeita o seu liderado. Ele não é dono do liderado, ele respeita, ele é parceiro. Ele trabalha lado a lado, ele desenvolve. E aí o trabalho flui. Né? É necessário trabalhar com respeito, primar-se pela capacidade de cada um, né? E num feedback é importante que aquele colaborador saiba o que ele está errando. Mas também é muito importante para ele que ele saiba no que ele está acertando. Que é o feedback, como a gente costuma falar, é o feedback construtivo, né? Quando a gente ressalta as habilidades daquela pessoa, e o feedback de orientação, quando a gente no mundo corporativo a gente não fala que a pessoa errou, que a pessoa está fazendo errado, porque isso tem um poder, né? A PNL explica isso, tem um poder muito grande, né, dessa palavra: você está fazendo errado, você está errado, você é ruim no que você faz, você não tem habilidade, você não tem competência. Isso gera um trauma muito grande naquele colaborador. Ele pode passar a acreditar naquilo, ou então não ter uma boa reação com aquela fala. E partir para uma agressão física, por exemplo. É um jeito, a inteligência emocional do líder de saber aplicar esse feedback e falar: olha, a sua oportunidade de melhoria está aqui, né? Onde você quer chegar? O que você quer para a sua vida profissional? Para a sua vida pessoal? São situações que a gente traz para um feedback de uma pessoa que precisa melhorar. O que você quer para a sua vida profissional? O que você quer para a sua vida pessoal? Onde você quer chegar? Legal. É a primeira conversa. A partir daí, a gente vai usar a fala dele, o líder com inteligência emocional vai usar a fala dele para construir um diálogo ali com ele, que faça sentido para ele. E desenvolver ele. Entende? Normalmente a gente entra com a manipulação. A gente vai entender, vai dar subsídios para que ele possa falar, e nós vamos usar a fala dele a favor dele mesmo. E consequentemente a favor da equipe, a favor de nós quanto líder, a favor da empresa, da corporação, a favor do projeto, do negócio. Então é de extrema importância que nós falemos no feedback quais são as oportunidades de melhoria daquele liderado. Mas é de extrema importância ao dobro a gente ressaltar as qualidades, habilidades e competências daquele liderado. Ou seja, a gente tem que falar o que ele acertou também.
A gente tem que valorizar isso. A gente constrói uma boa equipe quando a gente valoriza as pequenas conquistas. Ah, a gente não bateu a meta naquele mês, mas a gente chegou próximo da meta. Legal. Né? O líder tem que falar, legal, mas nós temos oportunidade de melhoria aqui, nós vamos trabalhar aqui, porque o mês que vem nós vamos bater. Então essa chave é a forma com que fala. Não é propriamente o que o líder fala, é como ele fala, como ele vai trazer para a equipe, para que ele possa motivar aquela equipe. E, consequentemente, se aquele líder age dessa forma, ele motiva a equipe, ele traz resultados, porque ele trabalha de forma respeitosa. Ele conhece as habilidades e as limitações de cada um. Então, ele vai trabalhar de forma respeitosa para alcançar o resultado. O resultado, o objetivo de tudo isso é dinheiro, é business para a empresa. Até para a gente mesmo que é empreendedor. Então, a gente tem que trabalhar desta forma para conseguir resultados. Nós só vamos conseguir resultados e métricas dos KPIs por meio de pessoas. Então, o foco é trabalhar e desenvolver pessoas. Tá? Aqui, existem ferramentas básicas hoje para desenvolver, né? O coaching, as metas, os feedbacks, né? O reconhecimento e valorização é de extrema importância, a valorização daquele colaborador, de cada pequena conquista da equipe ou do colaborador no individual, né? E é isso, quando a gente faz isso, a gente cria conexões com o nosso time, com a nossa equipe. A gente cria essa conexão, a gente cria aquele vínculo de confiança. A gente cria. Eu não sei se está aqui na sala, foi convidada. Eu tive num projeto da Chevrolet, quando eu ajudei o meu gestor, Cleber Siquinho, querido, a implantar a operação Chevrolet aqui no Brasil. Eu assumi uma equipe que tinham 2 colaboradoras com escala pedagógica para justa causa. Então, qualquer deslize delas, elas iam tomar uma medida disciplinar, mais uma suspensão, e elas seriam desligadas por justa causa. E lembra que eu falei lá atrás que a gente não tem que ser bonzinho, a gente tem que ser realista. Quando eu assumi a equipe, a primeira coisa que eu fui fazer foi entender qual era o problema delas, qual era a realidade delas. Conversei, fui categórico e tracei metas e estratégias com elas ali. Fui muito bem claro, eu não fui bonzinho. Eu fui desenvolvedor, fui estratégico. A ponto de falar, olha, eu não trabalho com faltas, eu não quero saber o que você fez, o que você está fazendo aqui. Se você não quer trabalhar, então você peça as contas. Mas se você quer trabalhar, eu estou aqui para te ajudar, vamos trabalhar juntos. Essas 2 pessoas, Roberta e Érica, um beijo, queridas, que estavam com escala pedagógica para justa causa, se tornaram minhas top performance na equipe. Em todos os sentidos e KPIs. Qualidade, atendimento, relacionamento, conhecimento, absenteísmo, turnover. Elas se tornaram minhas top performances na equipe. Então, com a gestão ruim anterior, nós perderíamos 2 pessoas mega habilidosas por preguiça de trabalhar, por ser tendencioso, por não querer, por birra, que acontece muito hoje. Mas quando eu chego numa equipe, num projeto, numa consultoria, numa empresa para trabalhar, eu não estou ali para fazer amizade. Eu estou ali para trazer resultados. Esses resultados eu trago por meio de pessoas. Então eu tenho que criar vínculos e conexões com essas pessoas, tem que fazer sentido para elas. E esse é o papel do líder. Simples. Não é difícil ser líder. Na verdade, é prazeroso. Porque assim, a liderança ela é um dom, é nato, mas ele pode ser aprendido e aperfeiçoado. Nós temos grandes líderes aí. Nós temos um e-book falando sobre liderança, tá bom? A palavra-chave vai ser liderança transformadora. Então, eu vou pedir para vocês printarem essa tela, postarem no Instagram de vocês, marcarem eu, Fádio Lima, e colocar essa palavra-chave. Tá?
tá? Nós vamos entrar em contato, a equipe vai entrar em contato com vocês para disponibilizar esse e-book para vocês, tá bom? É um comprometimento nosso aí. Então, printem a tela, postem no Instagram de vocês que vocês participaram dessa live, marque a gente, eu, Fad Lima, e a nossa equipe vai entrar em contato com vocês para disponibilizar esse e-book para vocês, tá bom? Então, gente, como a Neila falou, a transparência, né? Transparência e confiança é tudo, de fato. Como eu disse lá atrás, a estratégia do negócio tem que ser muito bem clara. E esse é o papel do líder, clarificar, entender, clarificar e delegar para a equipe. A partir do momento que ele delegou para a equipe, ele só vai acompanhar. Então, não é um bicho de sete cabeças. Lógico que existem as adversidades do dia. No mundo perfeito seria dessa forma. Então, nosso papel é formar líderes que atuem desta forma. Olha, o Pedro. O Pedro tá na Espanha. A Lê tá em Orlando também, né? Assistindo a gente de Orlando. O Pedro de Santander, Espanha. Bem-vindo, queridos. Então, esse é o nosso papel do líder. Transformar vidas. Isso é um dom. Isso é maravilhoso. O líder tem que amar o que ele faz. Porque o líder tem que amar pessoas, não propriamente dito, mas ele tem que amar, transformar pessoas. Isso, a Lê confirmou aqui, de Orlando. Bem-vinda, Lê. Então nós temos que transformar pessoas. O líder não precisa amar. Ele precisa amar, não precisa amar pessoas. Ele precisa amar, transformar projetos, transformar pessoas, transformar vidas. E esse é o nosso papel, tá bom? O líder ele não precisa ser perfeito, tá? Porque nós também somos seres humanos. O líder é um ser humano, dotado de qualidades, lotado de oportunidades de melhoria, como todos nós. Nós procuramos evoluir para desenvolver pessoas, tá? Inclusive, nós temos esse projeto, como eu já mencionei, que nós vamos até as empresas, tá? Escolas e empresas, tá? Palestrar sobre inteligência emocional e liderança. Nós também estamos entrando no lixo de inteligência artificial. Como usar a inteligência artificial a nosso favor, tá? Nós vamos às empresas que nos convidam para aplicar essas palestras. E aí, a gente aplica a palestra e depois a gente convida o pessoal para uma imersão. É uma imersão de um dia inteiro, tá? Já fizemos imersão online e presencial também, onde a gente fica o dia inteiro ali traçando estratégias, né? Trocando experiências, fazendo networking com essas pessoas para um melhor desenvolvimento, tá bom? Então, como eu disse, o líder não precisa ser perfeito, ele precisa ser presente, ele precisa ser humano. Né? Precisa ser presente, precisa ser humano, ele precisa gostar de transformar vidas. Como ter coragem para sair da zona de conforto? Isso é de extrema importância que a gente adquira a nossa inteligência emocional e que a gente conheça a nossa capacidade. Que a gente conheça a nossa capacidade, a nossa habilidade. E a partir disso, a gente não pode se contentar com o sentido de escassez. Tá? Nós não podemos aceitar a escassez. Nós somos filhos maravilhosos de Deus, que nascemos para ser felizes, para prosperar. Então, a gente sair da zona de conforto tem que fazer sentido pra gente o quê? A nossa habilidade, a nossa capacidade, a nossa competência. Quando a gente conhece a nossa capacidade, nossa habilidade, nossa competência, a gente sabe e a gente sai da zona de conforto. Então, não sei se vocês já leram, eu vou mandar o feedback. Vou mandar o e-book para vocês, tá? Perdão, o e-book para vocês que marcarem a gente lá no Instagram, tá? Sugiro que vocês leiam o livro. Eu li recentemente aqui esse livro, né? O Monge e o Executivo. Leiam esse livro, ele é incrível.
Porque ele traz muito a questão do trato humano. A gente lidar com pessoas e a gente respeitar as habilidades e os limites das pessoas. Tá? Nosso e-book ele fala muito dessa questão de liderança, tá bom? Então, para sair da zona de conforto, a gente precisa se conhecer primeiramente. A gente conhecendo a nossa habilidade e competência, a gente sabe que a gente chega longe. Que o céu é o limite. Eu fui desligado da meta em 2023, com todos os resultados e indicadores. Com meta batida. Mas por uma gestão tendenciosa, né? E porque o programa acabou, e se eu poderia ter me frustrado com relação a tudo isso. Não, eu optei por utilizar isso de força motriz. Eu utilizei a dificuldade de força motriz para superar, para vencer. Porque é importante que o líder, que nós, quanto seres humanos, quanto profissionais, que nós precisamos, que nós sejamos, nos tornemos melhores a cada dia. A ideia é a gente superar a nós mesmos, não a ninguém. É a gente melhorar quanto ser humano e nos tornar melhores para nós mesmos, não acima de ninguém, nem para ninguém. É reconhecer o seu valor. Como a Sara falou. Cota Manganza que Solange. É como ela falou. Reconhecer a sua capacidade, a sua habilidade. Reconhecer o seu valor. Quando a gente reconhece o nosso valor, a gente traz isso para si. A gente vive isso. A gente joga isso pro universo. E o universo traz de volta pra gente. Porque é de extrema importância que a gente... existe um estudo, né? Que diz que nós somos a média das 5 pessoas ao qual nós nos relacionamos e convivemos. Aquele jargão dos nossos avós, né? Que se mistura com porco para não come. Nunca fez tanto sentido, né? Nós somos a média das 5 pessoas ao qual nós convivemos. Então nós temos que nos envolver com pessoas que sejam iguais ou melhores que nós. Não estou falando de financeiro. Isso não é sobre dinheiro. É sobre propósito. É sobre desenvolvimento e evolução. Pessoal e profissional. Então, quando a gente conhece nosso valor, a gente sabe que o céu é o limite. Mas a gente tem que buscar, a gente tem que conhecer, a gente tem que sair da inércia, a gente tem que estudar. O primeiro passo é ler muito, estudar muito. Tá? Ler muito, estudar muito. Adquirir conhecimento. Mas lembre-se, conhecimento sem ação se torna em vão. A gente tem que adquirir conhecimento e agir. Agir. Ah, mas e se não der certo? E se der certo? E é aquilo, né? Se a gente tenta e erra, pelo menos a gente tentou. Tem gente que nem tenta. E a gente só vai saber se der certo se a gente meter as caras e fazer. Isso é na liderança, na inteligência emocional, isso é na empresa, na nossa vida, no dia a dia. Tá? É no dia a dia que a gente adquire isso. No dia a dia. Então, é importante que conheçamos o nosso valor. Conheçamos o nosso valor, nossa capacidade. Mas a gente tem que buscar conhecimento. Buscar conhecimento e agir. Sair da inércia. Jefferson, começa pela leitura, né? Começa pela leitura e uma autorreflexão da gente entender ao nosso redor quais são as pessoas que estão ao nosso redor. Porque existem pessoas que até querem o nosso bem, mas não melhor do que eles. Então nós somos a média das 5 pessoas ao qual nós vivemos e convivemos, nos relacionamos. Faça network. É o melhor caminho. Network é o melhor caminho. Tá bom? Network é o melhor caminho. Como eu disse, o líder de alto impacto, o líder transformador, ele não precisa ser perfeito. Ele precisa ser humano.
né? Ele precisa ser presente na vida da sua equipe, dos seus liderados. Na próxima semana nós teremos uma outra live, nós vamos falar muito, frisar muito a questão da inteligência humana, tá? Inteligência emocional, tá? Que faz parte do desenvolvimento humano. Nós vamos falar sobre isso. E nós vamos falar mais afinco a questão de gestão de clima. O clima organizacional. Tá? O clima organizacional. Então, para que a gente se torne um bom líder, nós precisamos ser líderes de nós mesmos primeiramente. A gente precisa ter organização. Quais são os atributos básicos de um líder? É responsabilidade, comprometimento, respeito, lidar com pessoas, cumprir horário, ter responsabilidade com o horário, porque o horário é a premissa. Se a gente cumpre o horário, a gente respeita o horário alheio. Então, cumprir horário é de extrema importância. Mas que nós tenhamos responsabilidade e que a gente assuma a responsabilidade do nosso negócio. Se deu errado um projeto, é assumir aquela responsabilidade. Não invente desculpa. É assumir aquela responsabilidade e buscar resolver. Porque a gente não deve focar no problema, a gente tem que focar na solução. O bom líder, ele não foca no problema. O líder transformador foca na solução. O problema já é conhecido. Então, seja presente. Se tornem líderes presentes. Se tornem líderes humanos. E não aceitem menos do que isso. Não aceitem menos do que isso. Para quem trabalha no mundo corporativo, no CLT, ou para quem é empreendedor, não aceite menos do que isso. Nós temos que ser o líder que nós queremos ter, né? Eu quero ter um bom líder, eu vou me tornar um bom líder. Se eu quero ter uma boa liderança, eu vou ser um bom líder. Mas alguns de vocês, né, aqui da live, já tiveram um líder que foi transformador na vida de vocês? Se vocês tiveram também, encaminhe essa live para eles. Eu tive um líder que foi incrível na minha vida, na minha carreira. Hoje mesmo eu troquei uma palavra com ele, chama Kleber Sesiki. Ele foi um líder que transformou a minha vida profissional e ajudou a formar e a moldar o líder que eu me tornei. Então, se vocês já tiveram um líder que foi transformador na vida de vocês, se inspirem nele. Esse é um líder transformador. Sejam líderes como eles. Se espelham neles. Se espelhem neles para que vocês possam, para que a gente possa formar aí uma grande gama de líderes transformadores. Certo? Para que a gente consiga formar uma grande gama de líderes transformadores. É de extrema importância isso. É de extrema importância. Tá? De extrema importância aqui tudo isso. E existe aquele líder que sobe o cargo para a cabeça, né? E se perde. Ele perde uma equipe, ele perde um projeto. Mas o líder que é presente na vida do seu colaborador, e se eu já fui um líder seu e ajudei a transformar a sua vida de alguma forma, ajudei a te desenvolver de alguma forma, me chame também nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram. Vai ser bom saber e rever vocês. Tá bom? Se trata de como a gente quer ser lembrado quanto líder. Qual é o legado que o líder quer deixar e como ele quer ser lembrado. Porque um bom líder, ele deixa sentimentos, ele deixa saudade, ele deixa um legado.
na vida das pessoas. Ele transforma dia a dia na vida das pessoas. Então, acompanha a gente nas redes sociais, tá bom? Eu, Fad Lima. Na lista de transmissão do WhatsApp também nós vamos mandar informações das próximas lives, tá bom? E das próximas palestras. Marque a gente no Instagram, print essa tela, né, dessa live para que a gente possa enviar, né, para que vocês possam receber o nosso e-book sobre liderança, tá bom? A liderança ideal que a gente quer pra gente e que a gente vai se tornar. O líder que nós vamos nos tornar. Mas é importante que essa liderança comece por si, por cada um de si. A autoliderança ajuda com que nós nos tornemos líderes transformadores e motivacionais. Certo? Isso nós falamos sobre inteligência emocional. A gente entende isso. A Neila mencionou aqui que ela teve um líder que foi de extrema importância no início da carreira profissional dela. Olha que coisa boa. Coisa boa. Pessoal, nós vamos encerrando a live por aqui, tá bom? Eu quero deixar uma reflexão, pessoal, para vocês. Você lideraria alguém exatamente como você é liderado hoje? Me responda lá no Instagram. Tá bom? Pessoal, uma ótima noite. Obrigado pela oportunidade. Olha, fomos para Orlando, fomos para São Paulo, fomos para Espanha, diversos lugares. Que bacana. Muito obrigado. Uma ótima noite a todos vocês. Acompanhem eu, Fad Lima.